Boa tarde. Para nós é sempre um privilégio, né, podermos estar na casa do Senhor. E já faz algum tempo que conheço realmente o Leandro e a Adriana, por intermédio do pastor Joaquim. Recordo-me que a primeira vez, quando cá estive, teve um churrasco, não sei se tinha nascido o Samuel, né? O pequeno Samuel, era um bebezinho, né? Nós fomos visitar a Larissa e o Alisson em Basildon, acho que era isso. Já faz tanto tempo. Isso foi em 2016, né? A primeira vez que nós tivemos esse primeiro contato. Depois viemos algumas vezes quando o pastor Joaquim esteve aqui, o pastor Robson também, que é conhecido, não é, dos irmãos. Então, mas acho que já fazia uns 5 a 6 anos que não vinha cá. Também vivemos um pouquinho longe, né? Vivemos em Sutton, no sul de Londres. Não é muito fácil. Apesar que eu tenho feito essa trajetória muitas vezes durante esse último ano, porque eu estou a estudar aqui em Stratford, na universidade aqui. Então eu tenho que vir 2 vezes a semana na universidade aqui perto. Então tem sido minha jornada nesse primeiro ano. Me falta 3 anos, então vou ter que vir aqui mais vezes, né? Então, mas é sempre bom, não é, irmãos, estarmos na presença do Senhor e podermos refletir sobre o que o Senhor tem para nós acerca da sua palavra. E é interessante que nós tivemos num evento há pelo menos umas 2 ou 3 semanas atrás, não é? Onde estivemos ali na igreja no centro de Londres, assistindo um evento de música, de louvor, né, e adoração. E o pastor Leandro, então, falou comigo sobre eu poder estar aqui, compartilhar a palavra. E é interessante que ele deu um tema da série que os irmãos estão a seguir aqui, não é? É o Salmo 82. É 81? Oxi. Oxi. É o Salmo 81. Não, 86, 11, na verdade. Desculpa, 85. Nem 2, nem 1. Eu vou ler esse salmo aqui com os irmãos, mas o meu sermão não vai estar focado no texto em si, apenas para nós contextualizarmos aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, que está num outro texto que nós vamos ler em sequência. O Salmo 86, 11, o salmista Davi diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. É um salmo bem interessante, né? Porque o rei Davi estava passando por uma adversidade, não é? E ele clamou ao Senhor. E nesse clamor ele estava pedindo que o Senhor ensinasse ele, né? Então, como é importante nós termos um coração ensinável, principalmente quando o salmista diz o teu caminho. E é interessante que quando nós pensamos no caminho, nós lembramos daquilo que Jesus disse lá em João, não é? Eu sou o caminho, não é? Então, ele está dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e nós já sabemos qual é o caminho. E ele diz, andarei na tua verdade. Jesus disse lá em João 14, eu sou a verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então é fantástico, não é? Saber que o rei Davi estava clamando pelo socorro de Deus. E aqui então, o tema da série é o coração inabalável. E nós podemos pensar isso no sentido de ser um coração indivíduo, ou seja, que não divide, não é? A glória de Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Então, o coração sem divisão, livre de lealdades concorrentes. Deuses, né? No tempo do rei Davi havia muitos deuses que aprendem o caminho do Senhor e andam na sua verdade com reverência e obediência. À vista dessa série e do tema, o Senhor colocou no meu coração um texto que está no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5, e versículo 1 a 19.
É interessante que eu falei para minha esposa, essa semana eu falei, eu vou pregar sobre uma menina. Eu vou pregar sobre uma menina. E é uma menina, é uma história muito interessante essa história. E eu disse para minha filha também no caminho para cá, e falei, olha, o papai essa semana vai falar de uma menina para você, da Bíblia. Só que essa menina não tem nome. Ela é anônima, ela é desconhecida. Então, segundo o livro de Reis, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, e Naamã, eu vou ler até o versículo 7, depois a gente continua mais tarde. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou a sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse, sou eu, Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. É extraordinário esse texto, porque nós vemos aqui, em primeiro lugar, uma tensão entre um grande homem e uma menina cativa. É um contraste profundo aqui, não é? Naamã, um comandante honrado, poderoso, influente, entanto essa jovem anônima se torna o instrumento inicial da obra de Deus. Moody, ele observou esse texto e colocou nas suas notas da Bíblia, ele colocou, a jovem serva proferiu palavras que tiveram impactos em 2 reinos. O nosso Deus, irmãos, às vezes ele é meio sarcástico em algumas coisas. Essa história aqui, ela é uma história muito dura. Porque o meu foco aqui é na menina. Mas, entretanto, ela está contando a história, várias histórias ao mesmo tempo aqui. Nós temos a história da menina, nós temos a história de Naamã, nós temos a história do rei da Síria, nós temos a história do rei de Israel, nós temos a história do profeta Eliseu. E ainda aparece a esposa de Naamã no meio desse trajeto também. O foco não é nem na esposa, nem nos reis, nem nada, mas é na soberania de Deus. Porque esse texto tem uma narrativa da soberania de Deus, por isso que eu digo que é muito sarcástico, porque nós vemos aqui a providência de Deus em meio à fragilidade humana. Quando nós olhamos essa história, esse relato, nós vemos aqui Naamã sendo apresentado com títulos impressionantes. Ele era um homem impressionante. Ele era capitão do exército do rei da Síria. A Síria ficava na região norte de Israel, conhecido como Arã, e ele era um grande homem, de muito respeito, um herói valoroso. Porém, por trás dessa grandeza, ele estava arruinado. Ele tinha um problema de saúde grave. Ele era leproso. Não é? Donald Wiseman, ele diz aqui que Naamã é apresentado como um homem de substância, mas um leproso, um contraste intencional. E Robert Sproul, quando ele começa a tratar aqui da questão da lepra,
Ele fala que o termo hebraico aqui abrangia várias doenças de pele, poderia ser qualquer outra doença, não é? Mas o ponto teológico aqui não tem a ver com o que está acontecendo, qual era o problema físico de Naamã, mas o homem pode ter posição, mas não tem poder para curar a si mesmo. Não é? Ele podia ter riquezas, podia ter recursos, e o mesmo acontece nos dias atuais. Quantas vezes há pessoas que têm muitas condições financeiras, mas entretanto têm um problema de saúde gravíssimo que não tem cura. Eu trabalho num hospital e lá existe muitos casos. Hoje até compartilhava com minha esposa sobre situações. Eu trabalho num hospital de neurodisability e há muitas famílias que chegam lá desesperadas no começo porque o filho ou a filha sofreu um acidente doméstico, não é? Bateu a cabeça e está lá vegetando numa cama, coisas tão simples. E muitas são pessoas poderosas, que têm dinheiro, têm condições financeiras, mas não conseguem mudar a situação, o quadro do seu ente querido ali. E muitas das vezes nós podemos identificar com isto, não é? Porque, assim como a lepra é uma doença que destrói lentamente, corroendo o corpo e a dignidade, assim também é o nosso pecado, muitas vezes. E aqui Naamã não tem apenas um problema de lepra. O problema dele era mais profundo, era mais intrínseco a ele. Ele era um homem muito orgulhoso. E nós vamos ver aqui no texto. Porque Naamã torna-se o retrato de toda a humanidade, forte por fora, frágil por dentro. Respeitado em batalha, impotente diante do pecado. Nós podemos se achar que somos, da mesma forma, fortes, mas, entretanto, podemos e somos, né, vasos muito frágeis. Então, irmãos, com base nesse contraste entre Naamã e essa menina, nós vemos que o coração inabalável não confia em títulos. Podemos ser o maior médico, o maior doutor, né? Podemos ser uma pessoa que tem uma relevância muito grande na sociedade, assim como Naamã. Mas precisamos reconhecer que sem Cristo, aliás, até o mais grande homem é um leproso diante de Deus. É duro ouvir isto, mas é verdade, irmãos. Sem Cristo, nós somos miseráveis, pecadores, carentes da glória de Deus. Então, que o Senhor nos ajude a refletir sobre esse contraste entre a posição social de Naamã e a posição social da menina, que é o que o versículo 2 retrata aqui. E diz assim o versículo 2, isso para mim é que me choca, porque quando eu estava lendo isso aqui, eu não me contive, me veio as lágrimas, porque às vezes eu começo a olhar para a Bíblia e é tão intenso quando você mergulha nas profundezas das entrelinhas da Escritura. Porque imagina, irmãos, eu não sei qual é a idade dessa menina, eu não sei qual é a idade dessa jovem, mas o versículo 2 diz que saíram tropas da Assíria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Nós vemos aqui que o sofrimento dessa menina era um sofrimento real. Ela foi arrancada da terra dela, foi separada da família, arrastada pela guerra e lançada na escravidão. Ela tinha motivos de sobras, entre aspas, para perguntar onde está Deus. O que eu fiz, que mal eu fiz a Deus para merecer isto? Há quem diga, eu taquei pedra na cruz, como um sinal de blasfêmia e afronta, né? Mas é importante nós entendermos, irmãos, que Deus está no controle. Apesar do cenário ser um cenário de violência, perda e humilhação, mesmo assim, o coração dessa menina, ele não se fecha em amargura, ele não se fecha em ceticismo ou silêncio, mas permanece firme em Deus. Porque aqui nós vemos fé, em posição de fraqueza, que produz influência espiritual na vida dela. A menina não tem poder, mas tem fé. Ela não tem liberdade, mas tem convicção. Ela não tem uma voz pública, ela é uma escrava, mas tem uma palavra que muda destino. William MacDonald, em seu comentário bíblico, ele diz que a menina ilustra como uma pessoa sem importância aos olhos do mundo pode influenciar o rumo da história da salvação, quando está no lugar certo,
e demonstra sua fidelidade a Deus. David Guzik, ele diz que essa menina era uma missionária involuntária, mas fiel. Deus permitiu sua trajetória para um bem maior. Quando eu estava refletindo sobre essa menina, eu comecei a pensar, nós como brasileiros, imigrantes, só que nós saímos de forma voluntária da nossa terra. Nós decidimos ir, alguns até mesmo Deus pode ter criado situações para que nós viéssemos parar fora da nossa pátria amada. Só que eu estava pensando assim, muitas vezes nós sentimos apátridas. Porque às vezes nós estamos aqui no Reino Unido, podemos até ter o passaporte britânico, mas nós não somos britânicos, é estranho. Aí nós vamos para o Brasil, ficamos lá um tempo de férias, visitando nossos familiares, e parece estranho também, parece que eu não pertenço mais aqui, minha vida está lá. Então nós ficamos apátridas, não temos um lugar, mas isso corrobora com o que a Bíblia diz, que nós somos peregrinos, né, nessa terra. É interessante, né? Mas nós fazemos isso de forma voluntária. Apesar que há momentos que o desespero bate, né? Nós começamos a ouvir notícias de familiares nossos que estão a partir, não é? Os anos passando, estamos envelhecendo, o cabelo está caindo, não é? E aí a gente começa a pensar, poxa, eu estou ficando velho, meus filhos estão grandes, né? Meus pais estão mais velhos ainda, a saúde deles está debilitando, podemos até ir lá visitá-los, porém, nós sabemos que não é fácil estar fora do nosso país, mas também não é fácil estar lá. Contudo, essa menina era um caso à parte. Ela era diferente. Ela era uma escrava numa terra estrangeira, onde havia deuses estranhos, outra cultura, idolatria. Porque quando nós chegarmos no fim desse texto, nós vamos ver o quanto era uma terra idólatra, mas ela permaneceu convicta no Deus a que ela acreditava. E isso é o que é mais importante, porque no versículo 3, ele disse, né, para a mulher de Naamã, a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja a convicção de fé dessa menina. Ela não foi contaminada com a sociedade siríaca. Ela não foi influenciada com a idolatria que havia na Síria. Ela permaneceu convicta no Deus em que ela acreditava. Eu gostei de um comentário que é o de Adam Clarke. Quando a gente viu as crianças aqui a cantar, não é, e tal, tudo tem um valor diante de Deus. Nada é perdido. Porque Adam Clarke, olhando para esse mesmo texto, para essa menina, ele diz, veja os benefícios de uma educação religiosa. Se essa menina não tivesse sido criada no conhecimento do Deus verdadeiro, não teria sido instrumento de tão grande salvação. Ela teve uma boa escola dentro de casa. Isso mostra para nós como pais, que nós temos uma responsabilidade muito grande de conduzir os nossos filhos a Cristo. Não só trazer na igreja, mas em casa também. Nós fazermos como os pais dessa menina, que também são extremamente desconhecidos para nós. Mas o trabalho deles deu certo. Porque essa menina, ela deu testemunho. Olha, se Naamã estivesse lá em Israel, há um profeta lá. E ele seria restaurado. Porque eu sei em quem tenho crido, diz Paulo, não é? E é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Esse é o Deus que nós cremos. Apesar do sarcasmo de Deus no texto, ele permanece firme no trono, olhando para essas duas personagens aqui, Naamã e a menina. Um contraste enorme. E nós vemos aqui o testemunho da menina, apesar de ser simples, mas ela é um testemunho firme e cheio de fé. Porque ela não aponta para si mesma. Ela nem se coloca no centro, eu não sou o mais importante. Mas ela aponta para Deus por meio do profeta. Deus o curaria, Deus o restauraria através do profeta que está em Samaria. Então, irmãos, um coração inabalável, ele testemunha de forma simples, firme, cheio de fé, apontando para Deus, nunca para si. Mostra que Deus governa o poderoso, Naamã, e o frágil, como a menina, usando corações firmes,
mesmo no sofrimento. Porque essa menina, ela estava a sofrer. No entanto, ela regozijava no Deus Todo-Poderoso. E é isso que deve fazer parte também da nossa convicção. Saber que, apesar de nós estarmos fora do nosso país, outra cultura, onde o país cada vez mais sendo islamizado, não é tantas coisas acontecendo ao nosso redor, contudo nós precisamos permanecer como essa menina, não retroceder, mas olhar sempre para o alvo, o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. O alcance do testemunho e a incapacidade humana. No versículo 4 a 8, é um absurdo o que acontece aqui, irmãos. Quando nós voltamos para esse texto, nós vemos a reação de Naamã e o rei da Síria. O versículo 4 diz: então foi Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Veja o que o rei da Síria fez. O rei da Síria aqui era Ben-Hadad, não é? Segundo. Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. O que isso mostra para nós? Confiança em meios humanos. Ao invés de nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso, podemos cometer os mesmos erros. Hoje, alguém outrora me questionava, por que antigamente havia muitos milagres, muitos sinais de Deus no meio do povo de Deus, desde os tempos apostólicos, e cada vez mais isso tem escasseado, não é? Nós não temos visto grandes sinais, não é? Como nos dias dos apóstolos. O que isso aconteceu? E eu disse, olha, é uma pergunta interessante, não é fácil de responder, mas é interessante. Sabe, muitas vezes, nos tempos dos nossos avós, tataravós, não precisamos voltar tanto no tempo dos apóstolos, mas os recursos médicos eram poucos. Alguns iam nos benzedores, não é? Mas mesmo assim os recursos eram poucos. Quantas das vezes você foi tratado através de raízes medicinais, não é? Que se você voltar na sua infância, vai falar, minha avó fazia um chá milagroso ali, não é? Dava lá e curava, não é? E nós pensamos nessas coisas assim, e diz, com o avanço da medicina, ao invés de nós orarmos para o Senhor nos ajudar, não, vou lá na farmácia e compro um paracetamol, um ibuprofeno, não é? E a gente vai remediando. Então não precisa de Deus. Não é? Não precisamos de Deus. Mas isso foi um câncer. Mas hoje tem a quimioterapia. Nós criamos os recursos para nos curar. Então nós acabamos por deixar um pouco de lado o recurso poderoso que nós temos, que é a oração, o crer, a fé, que o Deus ainda pode restaurar a vida de uma pessoa, pode curar, pode fazer milagres ainda hoje. Mas como nós temos muitos recursos, isso escasseou cada vez mais, porque a nossa confiança talvez tenha sido menos do que outrora. Eu não estou afirmando, isso é apenas uma reflexão para nós pensarmos, porque isso é importante, nós refletimos em que estou a falhar. Eu estou a confiar mais nos recursos que nós temos, ou confio no Deus que tem todos os recursos? Se você for visitar, o Leandro mencionou aqui uma missão na África, não é? Zimbábue? Não. Malawi. Eu não sei se alguém já lá foi visitar. Como que é a igreja lá? Quais são as condições? Eles não têm recursos. Muitos desses lugares, as igrejas são de chão batido, não tem instrumentos, não tem nada. Mas a fé que eles têm é inabalável. O irmão lá anda de bicicleta, não sei quantos quilômetros, para chegar na igreja, porque lá tem no escritório, porque tem internet, para poder entrar no Zoom e ter um meet com os irmãos aqui na Inglaterra. Não é fantástico? Agora eu te perguntar, será que se esse irmão orar para um enfermo, Jesus pode curar através dele? Pode, porque ele é um homem de fé. Não é pelos méritos dele, não é pelo que ele faz. Porque Deus não precisa de nós para fazer alguma coisa, mas é pelo poder sobrenatural que emana de Deus. E Deus conhece o nosso coração, não é para a glória nossa. A menina apontou para Eliseu, mas se vocês for ver a história, Eliseu nem quis se encontrar com Naamã. É impressionante.
É o que nós vamos ler aqui, então. Nós vemos aqui que Naamã e o rei mandaram cartas, mandaram tesouros, mandaram riquezas, mandaram tantas coisas para tentar solucionar. Porque eles estavam pensando que a graça de Deus se comprava por dinheiro. É uma tentativa de resolver as coisas com recursos, em vez de recorrer imediatamente a Deus. Eles recorrem às autoridades políticas e aos bens materiais. Quando o homem tenta resolver com poder, influência ou recursos, o que só Deus pode curar, revela um coração ainda preso à lógica humana. Deus não usa a nossa lógica. A lógica de Deus é distinta da nossa. Então o rei de Israel, veja outra estupidez aqui nessa história. Nós temos a de Naamã e do rei da Síria, Ben-Hadad. Mas esses dois, eles seguiam outros deuses, eram idólatras. Mas o rei de Israel, supostamente, era para acreditar no Yahweh, no Deus de Israel. Quando a carta chegou a ele, lá no versículo 6, levou carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para o que cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envia um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Veja o desespero desse homem. O rei Jeorão, aqui, o rei de Israel, ele se sentiu ameaçado. Ele pensou: não, agora eu sou Deus para curar alguém da lepra. Ele, na verdade, quer arrumar um pretexto para guerrear contra mim. Ele quer arrumar uma confusão, não é? Veja a ignorância, falta de discernimento. Ele vê apenas uma provocação política, mas não percebe que Deus estava abrindo o caminho para agir por meio do profeta de Israel. Que pergunta estúpida. Sou eu Deus para matar ou para vivificar? O que eu tenho a ver com isso agora? E agora estou metido, como diz o português lá em Portugal, né? Estou metido em sarilhos, não é? Dizem o rei, né? É um desespero absurdo. O rei de Israel vê a carta como uma ameaça, mas Deus já havia preparado a resposta para isto, por meio do profeta. Veja o que o profeta Eliseu fez no versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Sabe o que Eliseu fez aqui? Ele reposicionou o lugar de Deus. Rei, você não é Deus. Você não pode resolver esse problema. Mas ele saberá que há um Deus em Israel. Ao saber da aflição do rei, Eliseu não deixa a história girar em torno do rei, de Naamã ou da política, mas coloca em torno de Deus, que merece toda a honra, toda a glória. Um coração inabalável, meus irmãos, testifica, mesmo quando o homem não entende, nem resolve a sua própria condição, pois entende que a verdadeira cura vem da revelação de Deus, não da capacidade humana. E é isso que Eliseu está a ensinar aqui. No versículo 9, nós encontramos aqui, a partir do versículo 9, o confronto entre o orgulho humano e o método de Deus. Versículo 9 diz que Naamã veio, não é? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos. Repare o que esse homem faz. Ele veio com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. A expectativa de, como ele mandou carta, né? Repare, ele mandou carta lá atrás. O rei, qual era a expectativa? Ele queria ser recebido como tal e qual ele era, não é? Eu sou o general do exército da Síria. Eu mereço um grande desfile, músicas solenes, uma cerimônia. Ele queria ser recebido com glórias, porque a mentalidade era de grandeza, porque ele diz: eu sou o capitão do exército do rei, eu sou um grande homem, eu sou um homem de respeito, eu mereço muita coisa. Uma expectativa de honra ele tinha, uma mentalidade de grandeza, porque ele pensa em termos de status, e muitas vezes nós também somos assim, irmãos.
queremos ser bem recebidos. Quando nós vamos para o Brasil, muitas vezes alguns entes queridos fazem até o que não pode, né? Porque vai esperar o fulano que chegou do Brasil, não vai ter que churrasco aqui. Está esperando já está na brasa aqui, não é? Aguardando a nossa chegada. E nós olhamos para as condições que o mundo está chegando por causa das guerras, das situações adversas. E tantas pessoas fazendo sacrifício pelo mundo afora, pela sobrevivência. Imagine nós chegarmos lá e ter essa expectativa de ser recebido como outrora. Não, agora já falta dinheiro até para o café, né, irmãos? O café está caro lá no Brasil, não é? Está caro. E vai, irmãos, vai ser de chá mesmo. Para nós do Sul é bom, porque lá a gente toma chimarrão, né? Erva mate. Erva mate. Mais baratinho. É, mais baratinho. A gente se contenta, né? O café está caro. Mas, muitas vezes, a Bíblia, ela mostra o que está no nosso coração também. Será que a gente gostaria de ser recebido como Naamã? Eu vivo em Londres. Eu moro num lugar importante do mundo. Eu espero ser recebido bem. Estou a exagerar. Eu acho que os irmãos não fazem isso, né? Ninguém faz isso. Não. Enfim. Mas Naamã fez. Não só por orgulho, por tradição. Porque ele era um general. Muitas vezes, eu sou um advogado, eu espero ser recebido como um. Às vezes nós temos títulos, posições, e nós esperamos ser recebidos bem. Às vezes, como eu disse, pode ser apenas uma tradição, mas também pode remeter o nosso orgulho, como de Naamã. Mas veja o que o profeta fez. Instrução bem simples. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem foi receber o homem. Mandou um mensageiro. Dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. E a tua carne será curada e ficarás purificado. Então Eliseu ele não atendeu às expectativas de Naamã. Ele mandou se lavar no rio lá 7 vezes. Como você curado, mergulhar num rio tudo sujo desse aí, não é? Sem espetáculo, sem cerimônia, sem reconhecimento algum. Weissman, ele diz que o objetivo de Eliseu aqui era ensinar-lhe humildade e fé. Veja o sarcasmo de Deus. Deus é soberano. Ele tem lá uma menina de fé, convicta, que cria em Deus, estava no cativeiro dela, sofrendo como uma escrava. Tem Naamã, que era um general, um homem poderoso, sofrendo com uma lepra. E Eliseu ensina aqui uma lição muito grande para o Naamã. Meus irmãos, um coração inabalável, ele não vacila quando Deus age de forma simples e silenciosa, pois entende que a sua verdadeira segurança não está na glória humana, mas na fidelidade ao Senhor. O comportamento de Naamã revela o que estava no coração dele. O versículo 11 diz assim, porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, ele está dizendo, eu pensava assim, certamente o profeta sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar que está a lepra e restaurará. Aí ele recebeu aquela notícia, o mensageiro chegou lá, vai se lavar no rio. Ele olha para o rio, esse rio sujo aqui. Porventura, os rios lá da Síria, né, Abanar, Farpar, lá em Damasco, não são melhores que todas essas águas de Israel? Não me poderia lavar neles? Porque eu tive que sair lá da Síria, lá do norte, descer aqui nessa região de Samaria, e não ter que tomar um banho no Rio Jordão 7 vezes aqui, para ser curado. Um rio todo sujo. É igual Deus chegar assim, você está com problema de saúde, fala assim, é o seguinte, você vai lá para São Paulo, dá um mergulho 7 vezes no Tietê lá, né? É duro, né? O Tâmis era melhor, né? Podia ter mergulhado no Tâmis. Agora tem que ir lá para Tietê, em São Paulo. Misericórdia, né? Então Naamã muito se indignou, porque pensava que o profeta ia ter um bom tratamento com ele, não é? David Guzik, ele observa mais uma
algo interessante nesse texto. Diz que Naamã tinha tudo planejado. Ele trouxe cartas, ele trouxe dinheiro, ele trouxe moeda, ele trouxe tesouro, ele trouxe tudo. Ele falou assim, o profeta vai estar lá à minha espera. Já mandei carta, está tudo certinho. É só chegar lá e ser bem recebido. Ele queria que Deus agisse do seu jeito. Quando Deus não agiu assim, ele se enfureceu. A rejeição aqui, nós vemos que ele rejeitou o que era simples, o Jordão. Ele rejeitou o profeta, porque ele não quis seguir as ordens, e o modo ordinário de Deus agir. Por quê? Ele rejeita o simples, porque o simples não honra o seu orgulho. Ele quer um milagre à medida do seu ego, não à medida da humildade. O maior obstáculo, irmãos, da graça de Deus não é a necessidade, mas o orgulho. Deus pode curar o corpo, mas só o coração humilde aceita a maneira simples e humilde como ele se revela. Um coração inabalável é aquele que se inclina no método de Deus, mesmo quando contradiz a grandeza humana. Olha o que Deus fez lá. Naamã, você está armado em parvo, como diz lá em Portugal, né? Está armado em parvo? Então vamos lá. Deus pegou os servos de Naamã, no versículo 13. Veja lá o que diz no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então Deus usou aqui os servos de Naamã, uma sabedoria muito simples de obediência, não é? Porque essa sabedoria simples confronta a grandeza de Naamã que carrega no coração, quebra o orgulho com essas palavras desses servos. Porque no versículo 14, nós vemos aqui que então desceu e mergulhou no Jordão. Eu falo, agora já estou aqui mesmo, né? O que há de fazer? Melhor tomar um banho, né? Já vim de tão longe, o melhor é eu tomar um banho. Moody, ele diz que Naamã sofria de duas enfermidades, orgulho e lepra. A primeira precisava de cura, tanto quanto a segunda. Então nós aprendemos aqui que um coração inabalável não se ofende quando é corrigido por alguém simples, pois entende que a verdade e a graça de Deus importam mais do que a própria imagem e o próprio orgulho. Devemos ter muito cuidado, irmãos. Essa é uma luta constante que nós temos de querer grandeza, glória, ser ovacionado. Hoje em dia, com as redes sociais, então, é uma tragédia, porque muitos querem os likes, querem engajamento nas redes sociais. Acabam até despindo o seu próprio corpo para se mostrar em redes sociais, porque querem glória, querem se sentir amado. Mas isso é uma cilada do diabo para nós, irmãos. É uma cilada. O diabo é o upside down, é o mundo invertido. Ele tem tentado de várias formas inverter os princípios e os valores que o Senhor instruiu na sua palavra. E um deles, na semana da Páscoa, eu estava meditando sobre o Cordeiro de Deus, que estava morto antes da fundação do mundo. E quando eu refletia sobre esse tema, o primeiro animal que morreu lá em Gênesis foi o Cordeiro de Deus, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Porque eles viram que estavam nus, se cobriram com folha de figueira, mas um animal teve que morrer, o Cordeirinho de Deus morreu lá, para que fosse feito vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. E hoje o diabo ele tenta fazer tudo o contrário, né? Para se despir, não é? E isso é um reflexo do mundo caído, de pecado, e do orgulho humano, da soberba humana, porque o ser humano, se deixar, irmãos, ele quer ocupar o lugar de Deus. Nós devemos ter muito cuidado, porque foi assim que Satanás caiu dos céus, por causa do seu orgulho. Mas a vantagem que nós temos é que, assim como Naamã, nós temos a oportunidade de quebrar o nosso orgulho na presença de Deus, porque Ele usa coisas simples para tratar conosco, para trabalhar no nosso coração e nos voltar para as Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus, ela instrui-nos de uma maneira tão profunda que nós aprendemos coisas extraordinárias. No versículo 14, então, nós vemos aqui a obediência de Naamã,
Porque finalmente ele desceu. Ele não desceu só da orgulho dele. Quando ele desceu no rio, ele baixou a bola. Realmente, eu preciso, se é o último recurso, é a última palavra, eu preciso descer. Então a restauração foi completa, porque ele foi obediente. Ele não deixou que o orgulho consumisse ele. Nós devemos ter cuidado para não deixar que o orgulho nos consuma. Que nós sejamos restaurados completamente, assim como foi Naamã. Ele obedece a instrução simples e Deus age. A sua lepra é tirada e ele é restaurado completamente. Olha o que diz o texto. A sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então a verdadeira obediência começa quando o coração alto se abaixa. E depois, quando acontece o milagre, nós vemos uma confissão de fé extraordinária, no versículo 15. Diz que então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, ele disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Então, Robert Sproul, ele observa aqui, ele diz que Naamã não está apenas dizendo que o Senhor é mais poderoso, mas ele está confessando que só há um Deus, não há outro. O orgulho virou confissão, o silêncio virou testemunho, e o general, queimado pelo pecado, torna-se um homem que reconhece a soberania de Deus, porque não há outro Deus senão em Israel. Só que, entretanto, Naamã ainda dá suas vaciladas, né? Ele diz: pois peço-te que aceites uma bênção do teu servo. A graça de Deus não se compra, irmãos. O favor de Deus não pode ser comprado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz que pela graça do Senhor Jesus somos salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então não há nada, não é por mérito próprio. Eu fui curado da lepra, eu vou pagar. Eliseu falou: de forma alguma eu vou receber. Eliseu recusou. Os irmãos sabem que o Geazi lá na frente deu uma vacilada e se lascou, né? No mau português, ele se lascou. Porque pensou mais nos recursos financeiros, né? Então, a graça do Senhor, ela não se compra. Naamã ofereceu presentes, mas Eliseu recusa. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Eliseu reforça que a cura é um dom de Deus, não um prêmio humano. Deus conduz o pecador à humilhação e à restauração, pela graça e não por mérito. E um coração inabalável é o que aceita essa graça sem tentar negociá-la. Nós não podemos fazer negócio com Deus, irmãos. Não há como. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou pagar uma promessa, um voto. Quantas igrejas e quantas comunidades, irmãos, iludibriam pessoas. Leva um envelope, né? Faça um voto aí qualquer e tal. Né? Vamos fazer isso, aquilo, outro, para ver se consegue algum recurso de Deus. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Não é por nada que nós venhamos fazer que Deus vem intervir na nossa vida, em qualquer coisa que seja. No versículo 17, então, nós vemos aqui a resposta da fé e mais à frente a paz que vem de Deus. O versículo 17, nós vemos o desejo de adorar o Senhor. Repare o que diz o texto. Disse Naamã: se não queres... Olha, o Naamã continua dando as escorregadas dele aqui. A primeira ele queria pagar, e agora ele... se não queres, dê-se a este servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Mas aqui nós vemos uma fé em transição. Ele disse: olha, já que você não quer receber minha oferta, então eu quero 2 porções de terra aí. Eu tenho aqui 2 mulas, carrega ele aí. Eu quero levar um pouco de terra aqui de Israel. É interessante porque
isso aqui não tem a ver com superstição, não. Mas para construir um altar e adorar somente o Senhor, mantendo viva a memória da graça recebida. Ou seja, Naamã, ele não era supersticioso, não, vou levar essas terras aqui, porque essa terra é a terra sagrada de Israel. Alguns vão lá e só bebo água do Jordão, porque é consagrado, né? Outros batizam lá, né? Naamã batizou 7 vezes. Então, usa um argumento, né? Mas não é verdade, irmãos. Enfim, isso não é o que a Bíblia diz. Então, nós não vemos aqui nenhuma superstição, é porque Naamã, ele habitava numa terra pagã, onde havia idolatria. E ele disse, no coração dele, ele queria construir um altar para poder oferecer ao Senhor um lugar que ele pudesse adorar a Deus. Apesar dele não entender completamente a palavra de Deus, ele estava num processo, numa transição de fé, não é? E Patterson e Austel, eles explicam que era costume transportar solo sagrado. A fé de Naamã ainda era imatura, mas sincera. Era um costume daqueles povos carregar terras de lugares que eles diziam ser sagrados, não é? Mas ele diz aqui, mas nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nós vemos aqui a mudança de lealdade. Porque na terra da Síria havia um deus chamado Rimon, que é descrito aqui nos versículos 18, não é? É o deus da tempestade síria, é como se fosse o Baal. E em Arã, passa a adorar o verdadeiro Deus mesmo à distância. Então ele está deixando a idolatria. E como a fé dele ainda estava em processo, ele diz, Eliseu, é o seguinte, nisso perdoe o Senhor, teu servo. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, tenha de me encurvar quando assim me encurvar. Eu vou fazer isso por respeito à terra que eu estou. Mas eu não vou seguir mais aqueles deuses lá, não. Eu vou seguir o Deus de Israel. Ele pede que o Senhor lhe perdoe. Então, quando tivesse de se curvar, era só por protocolo, não era... Não é? Vamos passar pano para o Naamã, não, né, irmãos? Eu poderia passar pano. Não, era só para seguir um protocolo. Não. Ele estava com a fé em processo. É uma caminhada cristã. Às vezes, muitos novos convertidos chegam na igreja com tantas bagagens que trouxe do mundo afora, e a gente quer que seja como tal e qual a gente já é. Às vezes a pessoa até fuma ainda. Um exemplo, não é? Smoking, não é? A gente fala assim, não, tem que parar, irmão, senão vai para o inferno. Né? Se não largar esse pecado aí, esquece. A porta do céu, nem purgatório entra, né? Então a gente já banaliza tudo e acabamos mais matando as pessoas à partida, como diz lá em Portugal, ao começo, né? Ao start, onde começa, ao invés de nós trabalharmos juntos no processo, porque certamente Naamã, que era um novo convertido, ele seguia outros deuses, ele cresceu naquele ambiente, naquele contexto, e ele precisa de orientações, ele precisa de um discipulado. Hoje nós temos privilégio, porque o Leandro fez uma agenda aqui, está lotada, irmãos. É de segunda a domingo, está completa. Não é? Tem aí coisas das crianças, não é? Tem o estudo bíblico das mulheres, dos homens, dos jovens. Então está tudo completo, a agenda. Entretanto, Naamã não tinha essa agenda. Às vezes é muito fácil a gente criticar as coisas sem saber o processo. Por exemplo, nós temos muitos muçulmanos na comunidade, não é? Só que, vamos parar para pensar, essas pessoas, elas foram instruídas na religião delas a vida toda. Elas só aprenderam sobre aquilo. Elas não sabem mais nada, elas não conhecem a Bíblia. Tem alguns insights sobre Jesus, né? Mas não é a mesma coisa que a Bíblia Sagrada. Então, como é que uma pessoa dessa se converte a Cristo, ela vai virar como nós já no primeiro dia? Não tem como. É necessário um processo de conversão, de instrução, de leitura da palavra, de explicação da palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos, irmãos, ter o cuidado para não matarmos as pessoas logo no começo. Eu vou concluir. Então nós vemos aqui a história dessa menina e a história de Naamã.
ela foi tirada pela guerra, foi colocada por Deus num lugar de escravidão. Foi Deus que colocou ela lá. Muitas das vezes nós estamos numa situação ruim, mas não é por acaso. Foi Deus que te colocou lá nessa condição. Esse trabalho que eu estou é muito ruim. Deus te colocou lá. A escola onde eu estou é ruim. Deus te colocou lá. Deus não se engana, irmãos. Deus colocou essa menina na Síria. Foi Deus que colocou. Não foi ela por conta própria. E nem Naamã e o exército da Síria que levou lá. Então ela foi tirada pela guerra. Foi colocada à escravidão. Ela aponta para Eliseu como o homem de Deus. E ela mostra que Deus usa corações inabaláveis nos lugares inesperados. E Naamã, por sua vez, ele conhece o caminho da graça, porque agora ele sabe que é um Deus em Israel. Mas essa história, meus irmãos, ela revela coisas profundas aqui. Naamã estava impuro. Nós também somos, por natureza, diante de Deus, impuro. O próprio Davi diz, em pecado concebeu a minha mãe. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós somos pecadores. O pecado a lepra é como se fosse o pecado na nossa vida. Não basta a reforma externa, a moralidade religiosa, nem o esforço humano. O pecado é mais profundo do que status, aparência ou religião. E o Jordão aqui, ele aponta a necessidade de purificação. E Jesus fez isso na cruz por nós. Porque ele realizou essa purificação definitiva. Pois Cristo desceu mais profundamente que o Jordão. Não apenas a água do batismo, mas também a morte. Não apenas anunciou a restauração, ele realizou plenamente. E o próprio Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 34, ele fala que Deus, por meio de Eliseu, curou muitos leprosos. E ele cita Naamã. Ficou nos registros de Lucas. Na cruz ele assumiu sobre a nossa impureza, cumpriu a justiça de Deus, nos oferece pela graça a purificação real. Em Cristo não somos apenas curados, somos regenerados, justificados e levantados com Ele. Por isso esse texto nos chama hoje a reconhecer a soberania de Deus, abandonar o orgulho, confiar na sua graça e não nos nossos recursos. Viver um coração firme, mesmo em ambientes difíceis. Testemunhar com simplicidade, como a menina, e olhar para Cristo, porque, no fim, Ele é o centro da história e a graça soberana de Deus a sua fonte. Um coração inabalável não apenas permanece firme, ele aponta outros para Cristo. O Senhor soberano, que purifica o pecador, restaura o coração e diz com autoridade, vá em paz. Que Deus muito vos abençoe. Vamos colocar em pé? Posso orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é fiel e digna de toda aceitação, Senhor. Nessa noite, Senhor, podemos refletir sobre uma história que parecia que era uma tragédia, Senhor, aos olhos humanos. Mas, entretanto, Senhor, é soberano no meio dessa história. O Senhor glorificou o Teu nome na vida dessa menina que tinha um coração inabalável e fiel a Ti, Senhor. Que não esqueceu a Tua palavra e mesmo numa terra estrangeira, ela testemunhou, Senhor, da Tua palavra. Apontando, Senhor, que há um Deus em Israel, do qual Naamã, Senhor, apesar do seu orgulho, foi quebrado, Senhor, e foi restaurado também, Senhor. Então essa história nos mostra o quão necessário é irmos aos pés da cruz, nos humilharmos, deixarmos de lado o nosso orgulho, sermos como essa menina de um coração simples e fiel a Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser testemunha como essa menina. Apesar do seu sofrimento, Senhor, ela não deixou de falar, Senhor, do Teu poder, daquilo que Tu és capaz, Senhor. E ainda hoje, Senhor, no mundo no qual vivemos, cheio de incertezas, cheio de situações adversas, Senhor, nós podemos contribuir, Senhor, testemunhando das Tuas grandezas, que há um Deus que opera, Senhor, no meio
da cidade de Londres, aqui em Cannintal, Senhor. Neste grupo de irmãos que está aqui, não só, Senhor, em várias outras partes aqui de Londres, Senhor, onde existe uma comunidade que procura pregar o Teu Evangelho, Senhor, com ousadia, com intrepidez, e acima de tudo com humildade, Senhor, sendo leal à Tua palavra, Senhor, não inventando nada, mas falando somente o que está escrito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. E certamente, Senhor, nós vamos levar algo profundo para o nosso coração em reflexão, Senhor, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti e como nós podemos ser melhores perante a Ti, sendo testemunha do Teu reino, Pai, onde quer que nós passamos, em nome de Jesus. Amém.